Vitória sobre o Botafogo, um novo treinador, uma escalação diferente, enfim, tá tudo começando de novo pro Goiás nessa Série B. Olá, eu sou Helder Dias, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Verde 33 e estamos num dia feliz hoje, né? Mais tranquilos, resgatados daquele sentimento de que o time poderia se perder sem o treinador Pintado. Na verdade, o time estava perdido com ele, né? Agora, pelo que foi visto ontem, e a gente vai discutir durante esse vídeo, que eu espero já que você dê seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho. A gente vai discutir nesse vídeo sobre o que foi o jogo de ontem, totalmente diferente das partidas anteriores do Goiás. Na verdade, diferente dos 12 jogos anteriores do Goiás nessa Série B, e que mostra um grande caminho e um caminho auspicioso, para dizer uma palavra antiga, que o Goiás pode percorrer durante este campeonato. Então, primeira coisa, ontem o time foi treinado pelo Glauber Ramos, e ele mesmo disse que teve influência da diretoria nisso e tal, que o próprio Paulo Rogério, numa entrevista do Edmilson Pinheiro, depois do jogo ontem, a Rádio 820, a Rádio Bandeirantes, colocou que o mérito dessa vitória tinha que ser acreditado ao Paulo Rogério. Olha, realmente é importante que o time tenha tido uma nova postura tática. O que a gente ficou sabendo pela entrevista do Glauber foi que ele propôs uma determinada formação e a diretoria aceitou, e no caso, especialmente Paulo Rogério. Isso é interessante que tem esse diálogo nesse período sem treinador, ok, mas a partir do momento que o Marcelo Cabo, que estava assistindo o jogo, viu a partida e vai assumir o comando técnico, o comando é do treinador e isso tem que ser respeitado. E o próprio Paulo Rogério sabe bem disso, acho que ele nem interferiu no Pintado, mas ele tem todo o direito de demitir alguém que ele via que não estava fazendo o serviço a contento, e a gente também sabe que realmente esse serviço não estava sendo entregue como deveria ser, e a gente pôde ver ontem na partida. E como a gente pôde ver isso? A mudança tática que sofreu o Goiás, passando do 4-3-3 para um certo 4-4-2, que às vezes me pareceu um 3-5-2 também. Por quê? Porque a improvisação do Diego, um atacante, como lateral direito no lugar do Ivan, isso dá mais mobilidade para aquela ala. O Diego subiu várias vezes para o ataque, tem habilidade para fazer isso. Também deu mais mobilidade pelo outro lado, pelo lado do Arthur, do lado esquerdo. Por quê? Porque você passou a ter 3 volantes, né? E na verdade, quando você tem essa cobertura maior, na verdade você fica com um esquema que favorece a cobertura das alas, né? E aí você poderia fazer isso com 3 zagueiros, né? E deixar os alas mais livres. Mas o que fez foi uma cobertura com 3 volantes. Mais do que isso, um desses volantes me surpreendeu bastante, e foi o Rezende, que não tinha jogado uma partida inteira pelo Goiás, na verdade tinha entrado muito pouco com o Pintado, e arrebentou com o jogo. Para mim foi o melhor da partida do lado do Goiás. No SofaScore, eu vou deixar o link aqui, tem um gráfico e mostra lá que ele foi o segundo melhor jogador, o primeiro foi o Tadeu. O Tadeu já é meio hors concurso, embora eu acho que ontem o melhor de todos, incluindo o Tadeu, tenha sido o Rezende. O Rezende, além do gol que ele fez 3 desarmes no primeiro tempo que me convenceram que ele está com muita vontade de jogar, que ele tem qualidade, que ele sabe apoiar o ataque, como demonstrou não só pelo gol, mas outras vezes que ele subiu. Ele deu mais 2 chutes também, e ele foi subutilizado com o Pintado, né? Ele poderia ter sido mais entrado mais em campo mais vezes. Ele compôs muito bem a estratégia dos 3 volantes, com o Breno e com o Caio Vinícius, embora os dois, principalmente o Breno, não esteve numa noite tão inspirada. Inclusive o lance mais perigoso do Botafogo, que foi aquela defesa do Tadeu quando estava 0-0 ainda, a jogada começou num erro do Breno, né? E depois foi uma jogada muito boa do Botafogo, principalmente com o Chay, que é disparado o melhor jogador do Botafogo. O Pedro também, Pedro Castro, participou, ele finalizou. E já viu, né? Meio de campo, volante chegando na frente do goleiro. Ele até que tentou, mas foi uma grande defesa do Tadeu. Como o Tadeu não nos surpreende nesse momento, ele sempre entrega o prometido, né? Entrega no sentido de entregar pra gente, não pro adversário.
Quem entregou para o adversário, na verdade, foi o próprio gramado, né? O que eu falo, o Goiás tem uma grande vantagem de jogar na Serrinha, tem um gramado que joga em favor do time. E isso precisa começar a valer. O Goiás precisa ter o mando de campo confirmado pelo próprio clube. Ele treina ali, ele vai jogar ali, ele conhece melhor o gramado. E o gramado da Serrinha é impecável. O que não foi ontem o Newton Santos, né? O gramado do Engenhão, do antigo Engenhão, hoje Newton Santos, que na hora do chute do Aleph Manga, da entrada da área ali, a bola na diagonal, na hora que o goleiro provavelmente seria uma defesa difícil, mas ele não teve nem a oportunidade de defender, porque a bola quicou no morrinho artilheiro na frente dele, e o Goiás fez 2-0 e selou o placar. Ainda no primeiro tempo, o Goiás conseguiu controlar o jogo e fazer com que o Botafogo tentasse e não conseguisse atingir mais efetivamente a meta do Tadeu. Mas os valores individuais do Goiás nessa partida foram importantes, mas foram menores do que o conjunto. O conjunto do Goiás foi a grande novidade dessa partida, porque os jogadores se aplicaram, os jogadores, a gente via diferenças. Pega o jogo com Londrina, em casa, tá certo, um calor de Goiânia e tudo, né? Um jogo à tarde, mas a lentidão do Goiás em campo, porque existe uma diferença entre lentidão e cadência do jogo. Ontem o Goiás muitas vezes cadenciou, principalmente no começo do jogo, mas o Goiás teve noção do que estava fazendo em campo, ao contrário do que em outros jogos, porque parecia que o time estava ali cumprindo um ritual burocrático. Ah, mas então o jogador estava fazendo corpo mole? Não é corpo mole, a questão é você estar fazendo o seu serviço com alegria. E era isso que era o diferencial. Ontem, o Goiás mostrou que estava fazendo o seu trabalho, os jogadores estavam felizes de estar em campo ali, estavam animados, estavam motivados. O que me parece que era um problema com o Pintado. O Pintado não conseguia, como líder do time, da comissão técnica, enfim, comandante dos jogadores, ele não conseguia passar essa empolgação, porque optava talvez por estratégias equivocadas, táticas equivocadas, e o jogador sente disso. O jogador sente que ele não está sendo bem aproveitado, o jogador sente que ele está jogando do jeito errado. É como um patrão, um chefe te colocar para fazer uma função que você não está afim, ou que você não conhece bem, e você sabe que você poderia fazer outra coisa melhor, e de repente você vê que tem alguém que não faz tão bem o que você faria, e vocês estão em funções trocadas. Isso causa uma queda no ânimo de qualquer trabalhador, e o jogador de futebol, querendo a gente ou não, tem muita gente que acha que futebol é só um lazer, é lazer pra gente, que vai no final de semana. Para quem joga, é um trabalho, e o cara precisa estar motivado, e quem está em campo precisa trabalhar em conjunto. O futebol é um trabalho coletivo, é um esporte coletivo. E ontem o Goiás mostrou essa coletividade. Melhor ainda foi o Marcelo Cabo, contratado, e a gente já falou isso aqui no vídeo passado. Para mim foi a melhor opção que o Goiás poderia ter dentro das opções possíveis. Marcelo Cabo é alguém que viu o time em campo, já vai ter noção do que vai colocar e do que pode alterar um pouquinho, mas creio que não vai mexer muito nesse momento no time que jogou ontem, porque encaixou muito bem. Talvez ele faça uma ou outra mudança, porque aí tem a questão do Apodi. O Apodi não volta agora, mas não sei se ele vai de repente pensar num modo diferente de montar essa zaga, mas eu creio que vai mudar muito pouca coisa até sexta-feira no jogo com a Ponte. O bom foi que ele viu o jogo, e o bom é que o Marcelo Cabo, ele conhece a Série B, porque ele estava no Vasco, porque ele já jogou a Série B outras vezes, porque ele subiu com o CSA, porque ele foi campeão com o Atlético. Então é alguém que tem experiência e tem segurança no que faz na Série B. Isso é muito importante num técnico de futebol. Eu não via isso no Pintado, apesar dele ter subido o Juventude ano passado. Como eu já disse, o Juventude não subiu como a Chapecoense subiu, como o América Mineiro subiu. Subiu de uma forma meio capenga, ali na Bacia das Almas, e não era isso que eu queria para o Goiás. Eu acho que o elenco do Goiás tem capacidade de subir, se tiver bem comandado, tem capacidade de produzir muito mais. O Aleph Manga chuta muito bem fora da área. O meio de campo a gente já viu que pode se extrair muito do Caio Vinícius, pode se extrair muito do Rezende. O Breno está surpreendendo também. O Elvis, que foi criticado por gente dizendo que
que ele cansou, que ele correu muito. Ele correu muito. O Elvis está se doando pro Goiás. O problema é que ele é gordinho, o povo vai pegar no pé. Ah, ele é lento. Não, ele não é lento. Ele joga, ele faz a bola correr. Ele deu assistência pro gol do Aleph Manga. Ele é o cara das bolas paradas do Goiás. Ele joga a bola onde quer. Quase saiu outro gol também na parceria dele com o Aleph Manga, numa jogada ensaiada de escanteio que o Goiás não tinha feito até então. Então, é preciso a gente valorizar o que a gente tem agora. E o Goiás não tem um banco ruim se essas peças começarem a render. E quem vai fazer essas peças render, a meu ver, é o próprio Marcelo Cabo. Ele tem tarimba para isso, ele sabe fazer um time como está o Goiás hoje, produzir mais do que produz, pode ter certeza disso. E fica aqui a nossa esperança, é lógico, isso é uma análise, pode dar tudo errado? Pode, mas a tendência é que o Goiás melhore e melhore bastante e de repente a gente veja aí, mais do que somente subir, o Goiás subindo com autoridade, de repente disputando o título da Série B, que é importante também, é bom você subir com o sentimento de que você vai fazer bonito na Série A do ano seguinte, como aconteceu de 2012 para 2013, como aconteceu de 99 para 2000, né, na Copa João Avelange, que o Goiás foi para os playoffs, e depois com aquele time que tinha Josué, Danilo, Araújo, Arley, era um time muito bom, né, o Dil foi artilheiro do campeonato. Isso é o que a gente gostaria que acontecesse agora, porque tem muita gente com potencial para fazer com que isso se repita. Vamos torcer, sexta-feira tem mais, fica aqui nosso recado e acima de tudo, muita esperança de que o Marcelo Cabo vá fazer um bom trabalho no Goiás, esquecer o passado, que eu acho que os torcedores, o jogador nem lembra disso, né? Mas o torcedor tem a mania, porque teve aquele episódio do Marcelo Cabo, que ele foi pego aí, sei lá, no motel, uma história meio mal contada, mas isso é coisa extra-campo. A gente tem que ver o que o cara faz dentro de campo e dar todo o apoio para que isso possa acontecer e torcer para que logo a gente possa ver o time ao vivo no estádio, né? Vamos todo mundo vacinar e ver se daqui, pelo menos para o segundo turno, a gente já pode de repente estar voltando aos poucos aí para ver o Goiás em campo, ok? Um abraço e fica aí o nosso recado, deixa seu like. Veja aí depois o gráfico do jogo no SofaScore, que eu vou deixar o link aí, o link da partida para você comparar os gráficos e ver aí como foi cada jogador, como foi a intensidade do Goiás, que foi muito melhor do que nos outros jogos, ok? Então um abraço verde e até a próxima.